Meus amigos, lá estava eu lendo meus mangas, quando de repente eu me perguntei, por que eu não vou ver um anime? E bum, eu procurei e achei um anime, digno dos meus olhos contemplarem. Para vocês entenderem o quanto esse anime me fascinou logo de começo, é só vocês verem comigo os primeiros minutos desse anime. Vejam. Viram? É disso que eu estava falando. O anime já começa com gente se fudendo. E bom, o anime gira em torno de um menino chamado Rafael, que gosta de astronomia. Porém nessa era a igreja tortura e queima na fogueira aqueles que vão contra a sua teoria, que é a de que o Sol que gira em torno da Terra, porque eles acreditam que a Terra é o centro do universo, pois Deus criou ela para ser especial. E o nosso protagonista morre de medo da igreja, pois ir contra esse ideal é considerado blasfêmia e o levaria para a fogueira. Mas como todo bom protagonista, as coisas acabam mudando, quando de repente o seu pai adotivo fala para ele ir buscar um antigo amigo que estava sendo liberado da sua tortura, pois havia confessado seus pecados para a igreja. E é aí que tudo muda, meus amigos. Esse homem logo que bate o olho no menino já percebe que ele é um mentiroso, e que gosta de astronomia. Então o homem o ameaça com o prego que crucificou Jesus, e diz que vai matá-lo caso ele não ajude em sua pesquisa sobre astronomia, dizendo que se o moleque se mexer ele morre, se falar para alguém ele também morre. Confesso que essa cena me lembrou o Killua. Mas como um bom samaritano, o menino aceita a proposta e então o homem o liberta e diz para ele que vai mostrar um lugar para o menino. E o protagonista, como é bastante curioso, acaba indo, mesmo sabendo que poderia acabar indo para a fogueira. E chegando lá o homem diz para o menino olhar as estrelas e passar as coordenadas, e depois de muita falação e teoria o homem revela ao menino o porquê de tudo aquilo. E ele diz que é porque a teoria da igreja sobre o Sol girar sobre a Terra era falsa, e que a verdade era que a Terra que estava se movendo. Por isso havia dia e noite, e o menino fica chocado com a teoria, se bem que para nós isso já não é novidade. Depois dessa conversa o menino fica fascinado por essa teoria e começa a estudar em segredo, pois se alguém souber ele acabaria sendo torturado e morto. Mas como nem tudo é um mar de rosas, um torturador já estava suspeitando do protagonista e então resolve visitá-lo e encontra o pai dele. E logo de cara ele já pergunta se o filho dele estava blasfemando contra a igreja, e o pai do menino já se caga todinho, e o torturador diz que se ele entregar o protagonista ele vai poupá-lo. Mas se não, ele ia achar as provas e levar o pai do menino para a fogueira, porque ele já havia sido condenado uma vez e na segunda era a morte. E como um bom pai, ele vai e entrega o filho, que é surpreendido ao acordar com os caras ao lado de sua cama. Igualzinho a Rockham quando vai pegar vagabundo. Mas antes disso o torturador precisava interrogar mais um pecador, e é aqui que eu mais me amarrei no anime. Olhem essa cena. ありがとうございます。道端で子供が何をするつもりですか。私には子供が。本当ですか。実は私にも娘が最近4歳になって、これが観光や生活を守るためなら何だってする。ただいまー。あ、じゃあ君ここの子だったの。 Depois dessa cena deliciosa que vocês só vão entender depois que ver o anime, a cena corta para o protagonista já preso e pensando o que irá fazer no dia do seu julgamento. E eu tava pensando que ele ia simplesmente se redimir, falando que estava errado, mentindo na frente dos padres, e ia voltar com a sua pesquisa. Mas no final ele rasga a carta e diz que acredita na teoria dele ao invés do da igreja. E por fim ele volta para a cela e recebe um bom vinho para beber antes de ir para a fogueira. Oferece para o homem um copo de vinho e ele aceita. E meu amigo Zé, aí que vem a reviravolta. O protagonista havia colocado um veneno que mata a pessoa sem sentir dor. E o torturador já entra em choque e tenta vomitar o veneno. Mas no fim o protagonista havia colocado o veneno somente no seu copo, e eu fiquei tipo, o quê? Ele deve estar fazendo esse teatro para dar um jeito de escapar, e aí que vem o plot twist desse anime. Logo em seguida nos é mostrado ele na cruz amarrado, e então os soldados ateam fogo e ele morre. Isso tudo em apenas 3 episódios de 20. Até o próximo vídeo.